Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lucimara Cordeiro e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos aminoácidos. Nós vamos entender como que os aminoácidos são montados, para a formação das proteínas. O que nós vamos aprender aí na aula de hoje? O que é uma ligação peptídica, como que nós formamos aí os oligopeptídeos, o que são eles, e o que são proteínas, A definição, a estrutura e como que eles são classificados, certo? Em relação ao número de cadeias, a composição e a forma, ok? Vamos lá. Para quem perdeu aí a primeira aula, recomendo que vocês assistam, porque lá nós tivemos o entendimento da estrutura dos aminoácidos, dos grupamentos R, da polaridade desses grupamentos R. Nós tínhamos aminoácidos apolares, polares e carregados positivamente e negativamente, ok? Que será importante, então, para o entendimento da aula de hoje. Então, aqui mostrado na estrutura, dois aminoácidos, tá? O carbono central, chamado de carbono alfa. Nesse carbono central, nós temos os radicais, que dão a diferença entre os aminoácidos, o grupamento amino, e o grupamento carboxila, tá? Então, para ter a união aí desses dois aminoácidos, nós vamos ter uma reação aí que é uma desidratação, Ocorre a perda de uma molécula de água, tá? Então, essa carboxila vai ficar ligada aqui no grupamento amino, através, então, ocorre a formação, então, de uma ligação chamada amida, C dupla O, NH, certo? Então, nós vamos unindo, vários aminoácidos e dando origem aos oligopeptídeos. Óligo indica poucos, Então, aí até uns 10 aminoácidos, Nós temos os dipeptídeos, que são formados por 2 aminoácidos, tripeptídeos por 3 aminoácidos, tetra, penta e assim por diante. Ok? Então, se vocês observarem aqui, o esqueleto central, nada mais é do que a repetição aí, então, do carbono central, que é o carbono alfa, a ligação peptídica, carbono alfa, ligação peptídica, carbono alfa, ligação peptídica e assim por diante. O que é diferente, entre os aminoácidos é o grupamento R, aqui mostrado em rosa, vários tipos de aminoácidos, e uma extremidade sempre vai sobrar a carboxila, então é a chamada extremidade carboxiterminal, e na outra extremidade sempre vai sobrar o grupamento amino, dando origem à extremidade aminoterminal, certo? Nós temos oligopeptídeos muito importantes aí que têm efeitos biológicos, na natureza. Por exemplo, hormônios, a ocitocina, que faz a contração do músculo uterino durante o parto, também no processo da menstruação. A vasopressina, que é um hormônio antidiurético, também chamado hormônio antidiurético, que tem uma função muito importante na preservação da água, pelos nossos rins. Nós temos peptídeos que são venenos, como os venenos dos cogumelos da Amanita muscaria, chamada amanitina. Nós temos moléculas que são adoçantes, chamados adoçantes artificiais, como o aspartame, mostrado aqui nessa figura, e também alguns antibióticos, na natureza. Com relação às proteínas, então o que são proteínas? Nada mais do que a união, de vários aminoácidos, um número elevado de aminoácidos. Então, nós temos proteínas aí que começam com 100 resíduos, de aminoácidos, como o citocromo C, e proteínas muito grandes aí, como a titina, também é encontrada no músculo, com cerca aí de quase 27 mil aminoácidos unidos. Então, vocês podem observar aí que o peso, o tamanho, dessas proteínas varia bastante na natureza, ok? Com relação à classificação, nós podemos classificar em relação ao número de cadeias polipeptídicas, Nós temos proteínas monoméricas, ou seja, são formadas apenas por uma cadeia polipeptídica. Mostradas aqui nessa tabelinha, o exemplo aí, o citocromo C,
a ribonuclease, que é uma enzima, a lisozima, que é uma enzima. Nós já vamos ver também uma aula específica sobre enzimas. A mioglobina, né, uma proteína muscular. Quimotripsinogênio, que é uma enzima, um zimogênio que é usado pelo nosso corpo aí na digestão de proteínas, ele vai ser transformado na enzima ativa. Temos a albumina, né, principal proteína do nosso soro, né, nosso sangue. Temos a apolipoproteína B, que é um componente aí das lipoproteínas. E a própria titina, embora muito grande, também ela é formada por apenas uma cadeia polipeptídica. Tá? O que seria essa cadeia polipeptídica? Então, se vocês lembrarem, né, lá no nosso DNA, né, nós temos aqui o cromossomo, né, o DNA, nós vamos desenrolar esse DNA, a RNA polimerase, né, vai fazer aí a transcrição, produzindo então o RNA mensageiro, certo? O RNA mensageiro sai do núcleo, vai lá para o citosol. No citosol, a partir aqui da ação do ribossomo, né, nós vamos ter a tradução, então, ou seja, a produção da proteína a partir do RNA mensageiro. Então, nós vamos ter aí a cadeia polipeptídica, né, nascente, aqui para a produção da proteína. Tá? Então, proteínas monoméricas têm apenas uma cadeia polipeptídica. Okay? Então, só recapitulando, né? Nós temos lá no RNA mensageiro todo o código, né, para a produção para encaixe dos aminoácidos e a formação da proteína, né? Aí nós vamos ter aqui o enovelamento dessa proteína, que nós vamos ver numa aula específica, estrutura primária, secundária, terciária, né? E aí a proteína já é a proteína final, ok? Então nós vamos ter aí, por exemplo, a mioglobina, né? O enovelamento na estrutura tridimensional dessa proteína, uma proteína que tem apenas uma cadeia polipeptídica, ok? E aquelas que têm várias cadeias polipeptídicas são chamadas de proteínas subunidades múltiplas, né? Tem duas ou mais, né? Geralmente várias cadeias polipeptídicas que podem ser iguais ou diferentes, e essas cadeias são associadas de maneira não covalente. Né? Exemplos aí, ó, a quimotripsina, que é uma proteína da digestão, né? Usada aí no nosso processo digestivo, é uma enzima. A hemoglobina, que é uma proteína muito importante encontrada no nosso sangue para o transporte de oxigênio, né? Nós temos a exoquinase, que é uma enzima, né, da glicólise, a RNA polimerase, a glutamina sintetase, né? Então, várias subunidades, né? Várias cadeias polipeptídicas. Como que nós podemos enxergar isso aqui num esqueminha? Então, temos os aminoácidos, né, sendo ligados aí através das ligações peptídicas, eles vão se enovelar na estrutura secundária, terciária, e aí várias dessas cadeias polipeptídicas, né, podem ser iguais ou diferentes, vão se encaixar aí para formar a estrutura quaternária, tá? Então, por exemplo, a hemoglobina, ela tem 4 subunidades, né, sendo que 2 são do mesmo tipo, né, chamada de alfa, e 2 são do tipo beta, ok? Então, as proteínas que têm várias subunidades, elas chegam a ter, então, a estrutura quaternária, ok? E algumas proteínas podem ter muitas subunidades, podem ser muito complexas. Como exemplo dessa enzima chamada piruvato desidrogenase, nós vamos ver aí no metabolismo, já está postada aí, né, a transformação do piruvato em acetilcoenzima A. Essa enzima ela é muito grande, tanto que ela é chamada de complexo, ela é formada por 3 enzimas diferentes, né? E cada enzima tem várias cópias dessa estrutura. Né? O número de cópias varia de acordo com a espécie que se estuda. Então, aqui um exemplo da enzima bovina. Nós temos 60 cópias idênticas dessa
E2, tá? Que é de hidrolipoiltransacetilase, né? Então, forma essa estrutura então, dodecaedro pentagonal aqui mostrada, certo? Em verde no centro. Então, é uma estrutura realmente muito grande que é capaz de ser vista aí no microscópio eletrônico, né? Uma molécula, veja, uma molécula tão grande que consegue ser vista no microscópio. Por quê? Porque ela tem muitas subunidades, ok? Com relação à composição, como que nós podemos classificar as proteínas? Nós temos proteínas simples, ou seja, são formadas apenas pelos aminoácidos, como nós vimos aí, né? E proteínas conjugadas, a partir, né, além dos aminoácidos, nós vamos ter outros grupamentos, que são chamados de grupamentos prostéticos, tá? Quais exemplos, né? Nós podemos ter lipídios, né, nas proteínas, dando origem às lipoproteínas. Nós podemos ter carboidratos, né, dando origem às glicoproteínas. Eu já postei uma aula aí sobre os glicoconjugados, né, bem importante, e tem vários exemplos lá naquela aula. Nós temos proteínas que têm grupamentos fosfato, como a caseína do leite, que é a principal proteína do leite, né, que dá aquela aparência branca, né, esbranquiçada ao leite. O M, né, que é presente nas hemoproteínas, como por exemplo a hemoglobina, né, aqui mostrada na mioglobina também, tem o grupamento vermelho aqui que é o M. O M tem o ferro, né, que vai transportar o oxigênio. Nós temos os grupamentos prostéticos, que são os nucleotídeos de flavina, nas flavoproteínas, e proteínas que precisam de metais, como ferro, zinco, cálcio, molibdênio e cobre. Tá? Aqui mostrado nessa figura, né, o zinco acoplado aqui na estrutura dessa proteína, que é muito importante para a sua função. Ó, nessa outra imagem, nós vemos um anticorpo, né, que é a imunoglobulina G, que ela é uma glicoproteína, né? Então, ela tem aqui associada aqui na sua estrutura carboidratos. Okay? Com relação à forma, as proteínas podem ser classificadas em fibrosas, são geralmente insolúveis em água, em função estrutural de proteção. Exemplos, nós temos a queratina, o colágeno, a fibroína, que é produzida pelo bichinho da seda, actina e miosina, que são proteínas contráteis. Proteínas globulares são geralmente solúveis em água, né? Tem essa forma aí, parece uma bolinha, né? Tem um amplo conjunto de funções biológicas, né? Tem muitas funções aqui dentro. Podem ser catalisadores, como as enzimas, podem ser proteínas de transporte, podem ser proteínas reguladoras, podem ser os anticorpos, né? As imunoglobulinas, esse etc. que é muito grande, ok? Muitas funções, aí nós vamos ter uma aula só sobre funções de proteínas também. Com relação à forma, ainda elas podem ser proteínas transmembrana, né? Como mostrado aqui, ó, a membrana plasmática, nós temos várias proteínas, então, que cruzam essas membranas, a membrana plasmática, tá? E tem várias funções, então, pode ser receptores para hormônios, podem ser canais transportadores de íons ou moléculas, podem ser componentes estruturais que dão ancoragem ao citoesqueleto ou à matriz extracelular. E também temos proteínas que são enzimas e que estão aqui na membrana plasmática, ok? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se inscreva aí no canal para quem não é inscrito e compartilhem esse vídeo para quem tem interesse em aprender bioquímica. Um grande abraço, até mais!